o que eu queria dizer pela televisão e pelo que eu vi, quem a torcida está condenando, entre aspas, nesse momento é o Felipe Luiz. Mas e o resto? É a minha pergunta. E a segunda e dentro do Flamengo? Tem alguma conversa? Eu já li reportagem por aí dizendo que o clima não tá bom. Claro, não podia estar bom, mas que o Felipe Luiz está no olho do furacão. Como tá isso, você entende? É muito cedo para se aprofundar nisso, né? O jogo acabou a menos de 12 horas, né? Mas é óbvio que ele já era pressionado e vai ser mais pressionado. O presidente do clube, né, tem aí uma política, pelo menos um discurso, de manutenção do técnico médio e longo prazo. Mas não dá para afirmar nada nesse contexto, né? Eu acho que até a final do Carioca, o Flamengo chegando até ela, está muito bem encaminhado, eu acredito que nada aconteça. Mas dependendo do que ocorrer na decisão, acontecendo essa decisão, uma eventual derrota feia, e também a sequência do brasileiro, é claro que a batata do técnico sempre pode assar. Estamos falando do Flamengo. Mudou o presidente, mas é o mesmo clube. Então não dá para descartar de forma alguma. Os corneteiros pressionando são os de sempre. Então, já há algum tempo já questionando. Soma-se a isso o desgaste que houve na discussão da renovação de contrato, que foi demorada, foi difícil, foi desgastante. Ficou um desgaste. Isso é inegável. Ficou um desgaste. Mas ainda é um pouco cedo para isso. Sobre em campo, a torcida imediatamente após o lance, parte dela, né, especialmente o pessoal que estava do lado oposto ali às cabines, pegou bastante no pé do Rossi e do Ayrton Lucas e tinha que pegar mesmo no pé, né? Tá de sacanagem você para um jogo desse, uma chuva desgraçada, o cara pegando chuva ali, pagando ingresso caríssimo, para o seu Rossi fazer mais uma pataquada e só o Ayrton Lucas recuar aquela bola. Quer dizer, é dose para javali furioso, né? Não dá, realmente não dá. É de uma inconsequência, de uma falta de responsabilidade terrível. Com a bola quebrando o pé, recuando para o goleiro, não presta atenção, e o goleiro novamente fazendo aquilo que eu falei, dá a opção de passe. Ele vai e ele fica ali esperando a bola para ele, como se tivesse o gramado seco, tudo tranquilo, e fosse um jogo calminho, e não era o caso. E tem também outra questão, que aí é uma questão para o José Boto resolver, se é que ele vai conseguir resolver. O que significa o seu Everton Cebolinha Eu ia na zona perguntar isso. mista, onde está aí o Ayrton Lucas agora aparecendo para a gente, ou seja, conversando ali com os repórteres, comunicando que não vai ficar. Só que ele tem 10 meses de contrato. Que ainda não foi procurado, não conversou, nem é para procurar tão cedo. Por que ele tem que procurar faltando 10 meses para renovar o contrato? Ele pode assinar um pré-contrato daqui a 4, faltam 10. Aí o cara comunica na coletiva, depois desse tipo de derrota, que não vai ficar. Que momento, né, para o Cebolinha falar isso? Isso, para mim, evidencia grandes problemas ali dentro. Porque o jogador parece que não está preocupado com o que pensam, com o que vão pensar, não está nem aí. Tocou o F, né? Vou falar mesmo que acabou. Peraí, cara. Que negócio é esse? Ninguém vai fazer nada? Não, mas ele não quer ficar. Tudo bem, mas isso é momento de falar? É um claro sinal de que o jogador também não está nem um pouco preocupado com as consequências de nada. E botou mais gasolina na fogueira. Muito evidente isso. Não sei se alguma coisa vai ser feita sobre isso, como é que eles vão contornar, mas me chamou muita atenção. Achei um absurdo o jogador, depois dessa derrota, chegar ali e falar que não vai ficar. É o quê? Uma pressão para renovar o contrato? Olha, eu não vou ficar. Realmente é muito bizarro isso aí, muito bizarro. Já houve um jogador recentemente, não teve isso aí? Alguém que deu uma entrevista assim? Não, foi o Gabigol. Gabigol. Gabigol Depois do título na O final, Flamengo ele ganhou falou, o jogo contra o Fluminense e o Gabigol falou assim, Contra o não Atlético quero jogar. Mineiro. Não, Falou, contra o Fluminense a primeira final do estadual. O técnico era o Vitor Pereira, se o Mauro pode A minha lembrar sensação isso. Ali também ele que falou foi... que não queria mais jogar De centroavante. Centroavante. fora de posição. Mas, na verdade, era a posição dele, que ele nunca foi um centroavante típico, né? Isso. Ele não Ele tá queria mais reclamando da jogar troca de daquela posição. maneira. Não quero mais foi de jogar continuar. Não, aí depois contra o Galo ele deu Sim, entrevista contra o falando eu vou Galo. ficar e tal, depois de ser campeão da Copa do Brasil ainda no gramado. Então, mas ali ele já estava, o divórcio já estava resolvido, né? Mas quando na época do Vitor Pereira o técnico, ele incendiou, né? O Flamengo tinha ganhado o primeiro jogo. E é isso que eu queria... São os bastidores do Real Madrid da América do Sul. Segundo o BAP, que está aqui por acidente, que declaração errada. Mas eu queria pegar essa questão do Cebolinha, que também fiquei espantado, Arnaldo. E o Cebolinha é engraçado, porque ele é um dos poucos jogadores que, sei lá, voltou melhor. Começou 2026 melhor. Aí o cara chega e fala, não vou ficar. Né? É simbólico de um momento esquisitíssimo. Por mais que talvez a expectativa dele fosse começar jogando, o Danilo falou, né? Meio que inexplicável. Ele talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo nesse começo, o que voltou em forma, o que voltou melhor em relação à temporada passada.
na partida decisiva do Maracanã, ficou no banco. Mas eu tô com mal, revela um fato, uma ausência de comando, uma desconexão completa nas atitudes, nas pequenas atitudes, nas pequenas declarações. Você vê que a coisa não tá rolando direito. Não tá dando. Aliás, se você pegar, tudo tá muito ruim, né, em termos de declaração no Flamengo. Você falou do BAP sobre o Real Madrid, né, ou o Flamengo por coincidência na América do Sul. Essa do Cebolinha. O Felipe Luiz falando sobre a questão do Vinícius Júnior. Cara, nada que sai da boca dos caras é bom. De todos. É uma coisa incrível, né? É até assustador, porque são, de novo, personagens diferentes. E acho que revelam que algo lá não tá... Essas informações, a gente precisa tomar bastante cuidado mesmo, porque agora com a falta do acompanhamento no dia a dia dos treinos, quando a gente tinha o setorismo, a gente poderia dizer com alguma segurança, o ambiente está ruim, aqui não está rolando, está podre, porque você estava ali 24 horas por dia, você sentia a conversa, a troca de olhares, o empenho nos treinos, os palavrões. Hoje é só uma informação que você vai colhendo sem ter observado, e isso limita muito o nosso trabalho, sem poder observar situações de ambiente, ou via declaração. E as declarações do Flamengo, elas de todos do Flamengo, elas têm soado muito mal. E essa foi mais uma, a do Cebolinha ontem, até surpreendentemente falando nesses termos, né? De fato... E aí, né, Tironi, se... O presidente fala grosso toda hora. O diretor de futebol português também tem lá todo um séquito, tal, da hora deles que comandam tomarem alguma atitude em relação a todos os comandados, né? Para o Felipe Luiz, desde que ele assumiu o comando do time em outubro de 2024. Pela primeira vez, o Felipe Luiz foi xingado no Maracanã, né? A torcida mandou ele tomar caju, isso nunca havia acontecido. Então, isso simboliza o momento que a gente pode afirmar com tranquilidade, que é o momento de maior pressão do Felipe Luiz desde que assumiu o Flamengo. Ele viveu, praticamente desde que ele assumiu o Flamengo, ele viveu só momentos positivos, muitos títulos. Ontem, inclusive, se ele fosse campeão, ele igualaria o Carlinhos, né? O grande Carlinhos Violino, ídolo do Flamengo. Como o maior vencedor de títulos da história do clube como técnico, ia igualar com 6 títulos o Carlinhos, mas não foi possível, já tinha batido na trave na Supercopa contra o Corinthians e agora mais uma vez diante do Lanús. Então uma noite muito chuvosa, né? Como vocês estão vendo nas imagens, de muito protesto. Para voltar para casa foi complicado, viu, Luiz? Não, a sua vida não estava fácil, né, Braz? Trabalhando, ainda tendo que voltar para casa nessa chuva. Imagina do torcedor, né, gente, que ficou debaixo de chuva lá no Maracanã, ainda viu a derrota do time, ingressos caros, foi uma noite realmente dramática, bem, bem complicada. PVC, a gente lançou a enquete ali, né, quem é o maior responsável por esse fracasso do Flamengo, o segundo fracasso dessa temporada depois da perda da Supercopa. E claro, né, um início de temporada que ninguém imaginava, ainda mais comparando com a passada. Felipe Luiz, muito em xeque neste momento. Para você, quem que é o maior responsável? O jogo de ontem eu acho que é o Felipe Luiz, porque eu acho que ele errou na escalação. Mas eu acho que a diretoria tem um peso grande. O final do jogo, aquele garçom em fim de festa que vinha descendo, levando a bola como se fosse uma bandeja. Caiu um convidado para cá no sofá, caiu outro para o outro lado, na outra poltrona. Sabe, garçom? O que é isso? É o final da festa. Ah, o final da festa. Walter Boa era o garçom em fim de festa. Veio caindo cada um para um lado, como se fosse o final da festa. Quer uma cerveja? Não. Cai para um sofá para cá. Era o time do Flamengo, se esgotado fisicamente no final. E aí pode ter um pouco a ver com jogar 120 minutos. Acho que ontem o culpado maior é o Felipe Luiz, mas acho que a diretoria foi quem mandou interromper a pré-temporada e isso faz parte do contexto. Não vai ser desculpa a temporada inteira, mas é uma parte da história.
por conta de interromper o planejamento, né? Que começa com o time sub-20 carioca, daí os resultados não acontecem, tem aquele risco de ir para o quadrangular da morte de rebaixamento no Campeonato Carioca e lança o time principal, mas a conta está chegando muito cedo. E isso, né, Braz? Tem um culpado que não está contado ali no outro. Quem? Quem é o outro? O Lanús. Ah, o adversário. Tem um Porque adversário, né? a gente sempre esquece que tem o adversário. Sim. E que joga muito bem, aliás, virou algoz dos brasileiros, né? Já foi o Vasco, já foi o Fluminense na Sul-Americana, o Galo na Sul-Americana também na final, e agora o Flamengo. Então é um time, assim, né, modesto em termos financeiros, um time de bairro, mas extremamente competitivo, competente, que vem conquistando seus objetivos. Muita comemoração ontem, inclusive na praia, né? Os jogadores comemorando ali na Barra da Tijuca com a torcida. Foi um momento, por esse ponto de vista, né, do torcedor adversário, muito legal, muito bonito. Agora, a gente está falando do planejamento da diretoria que interrompeu, né? Na verdade, o planejamento que foi interrompido pela diretoria, foco no Filipe Luiz. A escalação de ontem era muito aguardada e chamou muita atenção quando ele coloca o Danilo na zaga, que era até ali, né, bastante aceito, porque o Léo Ortiz não vinha bem, colocou o Ayrton Lucas na esquerda, mas aí depois ele começa a ser criticado pelas escolhas que ele fez, especialmente por não optar pelo Pedro como centroavante, como homem de referência, ele opta pelo Plata, e a ausência do Cebolinha no ataque com a escolha pelo Lino. Também Paquetá não jogou, né? Jogou o Jorginho no meio de campo, Paquetá começa no banco, entra durante o jogo. Braz, você tem a apuração que você trouxe há pouco no All Sport, né? As escalações do Filipe Luiz têm incomodado até o elenco do Flamengo, e esse elenco também ficou incomodado com este planejamento que foi interrompido, ou seja, há um certo desgaste do elenco do Flamengo com a diretoria e também com o treinador? Pois é, era um assunto que a gente já vinha apurando há um tempo, e ontem, após o jogo, até foi externado, de certa forma, através do Arrascaeta. Em outras situações também, lideranças já haviam demonstrado essa insatisfação. Primeiro começou, como você falou, essa antecipação da volta do elenco principal do Flamengo. Vamos lá, o Flamengo, o elenco principal se apresenta no dia 12 de janeiro e o planejamento inicial era que a força máxima fosse escalada no dia 28 de janeiro, estreia contra o São Paulo, aí no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, né, como você falou, o Sub-20 vai mal no Campeonato Carioca, o Flamengo corre sérios riscos de cair para o quadrangular contra o rebaixamento no estadual, e aí o BAP, o presidente do Flamengo, ele intervém, vai ao Ninho do Urubu, expõe e dá a sugestão para que esse retorno seja antecipado, porque institucionalmente pegaria muito mal o Flamengo cair para esse quadrangular da morte. No primeiro momento, a comissão técnica demonstra uma certa resistência. Enfim, há um debate ali, com a participação do diretor de futebol, José Boto, também, e eles acabam chegando no consenso e tendo o aceite de que o elenco volte antes. Os jogadores são comunicados, eles acabam voltando 7 dias antes do planejamento inicial. Voltam contra o Vasco, no Campeonato Carioca, dia 21. E aí aquela coisa de patrão e funcionário. Às vezes o patrão decide um negócio que o funcionário claramente não gostou, mas tem que acatar porque ele é funcionário. E foi isso que aconteceu com, eu diria, com a grande maioria dos jogadores do elenco do Flamengo. Eles ficaram muito satisfeitos com essa antecipação, interpretam que não houve uma firmeza no planejamento e que isso teve um impacto. O primeiro que diz publicamente que, de fato, houve um impacto no elenco, essa pré-temporada reduzida, foi o Jorginho, após o vice da Supercopa Rei contra o Corinthians. Ele diz claramente, com todas as letras, que isso impactou o elenco. Enfim, aí continuam os outros jogos, o Flamengo continua desempenhando mal. E aí, ontem, o Arrascaeta, outra liderança, outro cara que já vinha soltando uns recados de que não tinham gostado dessa decisão. Ele ontem externa publicamente na Zona Mista lá pra gente, que ele falou, nós não tivemos pré-temporada. Ele falou isso. Só que tanto ele quanto o Léo Pereira também admite que isso atrapalhou, mas tanto ele quanto o Léo Pereira tem a preocupação de dizer que isso não pode servir de desculpa para o desempenho ruim do Flamengo.
Mas os jogadores estão tendo essa preocupação de não passar que isso seja uma desculpa. Mas internamente eles se incomodaram bastante com essa questão. E aí vem outro ponto, que são as escolhas do Felipe Luiz e as muitas mudanças, né, na equipe titular, né? E aí contra o Lanús agora, tanto no jogo de ida quanto na volta, ele opta por um ataque sem um jogador de referência, né? Com Pedro e Bruno Henrique começando no banco. Mas outros jogadores, além do setor de ataque, também se sentem injustiçados e entendem que deveriam ter uma sequência maior no time titular. Alguns já vinham demonstrando insatisfação pública, como o Everton Cebolinha, desde o ano passado. E aí, na reta final, ele passa a jogar bem, começa a ter mais oportunidades. Esse ano também, mas ele ainda continua nessa. Às vezes ele é titular, às vezes não. E aí, ontem, ele, para muitos até, inclusive, ele não escolheu o momento certo para falar isso, mas ele diz que ele pode afirmar que é o último ano dele pelo Flamengo. O contrato dele acaba em dezembro. Ele diz que ainda não foi procurado para renovação. E ele diz que vai ser o último ano dele pelo Flamengo, que demonstra que, assim, o ambiente não está muito legal, existem algumas insatisfações. Inclusive, outra informação é que alguns jogadores entendem que a comunicação com o departamento de futebol, José Boto, por exemplo, não é das melhores em alguns casos. Enfim, algumas situações que o Flamengo tem que lidar internamente também. Não é o único problema do Flamengo? O clima já não é o ideal, Gabriel. Como é que você vê essa leitura, né? Com todas essas informações que o Braz está trazendo, essas apurações, mas já tem um desconforto aqui, um incômodo ali dos jogadores com a diretoria, com o próprio Felipe Luiz. É claro que quando a bola não entra na casinha, né? Todo problema é aumentado. E quando a bola entra, fica tudo certo. Mas já é um clima que não é o clima, obviamente, do ano passado. O time quando ganha eleva o dirigente, quando perde enterra, né? Muitas vezes isso acontece. Agora, a gente fala da diretoria do Flamengo e volta para o nome do Boto, que é o executivo de futebol do Flamengo. E o Boto me pareceu ano passado muito mais preocupado em autopromoção, né? Em falar de si próprio, dos seus feitos. Era veiculada uma especulação que eu acho que não passou de especulação, tenho direito de achar isso, acho que o Braz pode trazer informação dele em clubes da Europa, que teria sondagens para deixar o Flamengo. Essas ideias, né, foram veiculadas. Teve a história Felipe Luiz também, que eu volto a dizer aqui, a gente tinha comentado anteriormente também. Ele expôs ele na vitrine. Ele falou, enquanto dirigente do Flamengo, que o Felipe estava pronto para a Europa, enquanto ele estava tentando negociar a permanência do próprio Felipe. Ou seja, ele jogou na vitrine e falou, pô, esse cara merece mais. E aí você acaba inflacionando, foi aquela história toda para ele renovar. Aos 48 do segundo tempo, ele renova com uma valorização e com uma pressão maior. Fora aquele episódio do Pedro, né? Da mensagem vazada, em que ele coloca o Pedro praticamente no mercado. Essa renovação do Felipe Luiz também gerou um pequeno desgaste ali. Em dado momento, né, quando virou novela, o BAP meio que estava perdendo já a paciência, já estava a ponto de desistir e chegou a analisar, a cogitar já outros nomes para o cargo. Então, nesse momento ali, é o primeiro momento ali de um pouquinho que a lua de mel estava estremecida. Que o Felipe Luiz pediu muito, né? Inclusive teve uma valorização salarial bem grande, né? É óbvio, né? Ele teve os resultados para isso, conquistou, mas foi aquela novela renova, não renova, já ficou um pouco chato naquele momento, né, Braz? Pois é, no final das contas, aí os partes acabaram cedendo um pouco e houve a renovação até dezembro de 2027, mas especificamente o BAP ficou um pouco desgastado nessa novela da renovação. Enfim, e aí agora a situação mesmo de campo, vai lembrar, o elenco principal, os números que eu vou falar agora, não são contando com o sub-20 não, o recorte é só do elenco principal. O elenco principal esse ano tem mais derrota que vitória. São 5 derrotas, 4 vitórias e um empate. Números muito ruins. Isso gera um ruído muito grande. E 2 vices, né? E 2 vices. Sim, sem dúvida. Esse que é o ruído principal gerado ali, né? Porque você joga uma pressão na forma que ele renova o seu contrato também. Acho que houve uma hipervalorização do Felipe Luiz, que é um bom técnico, mas não era técnico para estar no Real Madrid, como o Boto tentou vender. E eu nunca vi isso na vida. A gente vai falar já aqui de Marcos Antônio. Era a mesma coisa de chegar o Rui Costa e falar, não, o Marcos é um grande jogador, acho
aqui no Flamengo ele joga fácil. No Flamengo, aquele meio de campo, ele encaixa perfeitamente. Enquanto ele está negociando uma renovação com o próprio jogador, né? Então, acho que a postura não foi correta e isso, obviamente, condiciona. Ele participa desse planejamento do Carioca que a gente estava mencionando, antecipar a volta dos seus jogadores principais. Falta um centroavante para esse Flamengo, muitas especulações. A gente falava no passado, tentativa do Juninho, não teve Pedro ali na reta final da Copa Libertadores, e aí teve uma questão também, o Plata, depender do Plata para fazer gol, você não vai passar de fase, é simples assim. Ontem ele teve uma arrancada ali que ele poderia ter feito gol, ele perde uma chance inacreditável. Então, são casos assim que apontam para essa mesma causa, que é o Boto / direção do Flamengo, porque ele não trabalha sozinho, ele é o cara do futebol, então ele vai ficar no alvo, mas obviamente tem erros também do próprio Felipe Luiz, que é fruto talvez de uma pressão que foi gerada por essa situação anterior. Eu só acho que a questão da pré-temporada, o maior responsável é o BAP, é o presidente. O Boto tem responsabilidade, o Felipe Luiz tem responsabilidade. A responsabilidade do Boto e do Felipe Luiz é virar para o BAP e falar assim, ô presidente, o senhor sabe que vai ter impacto. Vai ter impacto, não tem como não ter impacto. Se você planejou voltar em 16 dias e vai voltar em 9, é uma semana de preparação, 16 dias já não é suficiente porque não teve férias, vai ter impacto. O senhor sabe que vai ter impacto, certo? Então, se o que der errado, não se esqueça que tem a consequência. Isso que o Braz trouxe é muito valioso. O depoimento do Jorginho, o depoimento do De Arrascaeta. É claro que ninguém vai chegar para a torcida e falar assim, olha só, mas também nós não tivemos pré-temporada. Não se trata disso. Não tem como falar. Porque senão parece que eles estão tirando deles da reta, né? Tirando a responsabilidade, como o Braz falou, né? Parece que soa como uma desculpa. Mas é claro que as coisas têm uma explicação e os jogadores também, eles pensam, né? Eles, para mim isso aqui não deu certo. Então eles têm a opinião deles. Ou nós somos um time, ou nós não somos um time. Se somos um time, tem a responsabilidade do técnico, dos jogadores e dos dirigentes. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo que compartilhou, que sugeriu, que aceitou, que topou, está no mesmo barco. Eu acho até que os menos culpados nesse caso, exceto se a gente trouxer que fulano está na balada, que o outro está na balada, tirando isso, está todo mundo no mesmo barco. E os menos responsáveis são os jogadores, deste ponto de vista. Agora, você tem que corrigir e vai subir. É claro que o time vai subir gradativamente a parte física que vai compensar com a parte mental. Mas ontem acho que o Felipe Luiz me surpreendeu. Alguém vai dizer, pô, ele dobrou a aposta, o que é um fato, né? Ele dobrou a aposta, ele sabia que ia ser criticado se perdesse, e ele foi com um time que ia ser criticado. Tem um contraponto que é, cara, se é para ganhar ou para perder, se é para perder e perder o emprego, eu tenho que ser com a minha convicção. Ele é técnico do Flamengo para quê? Para fazer a convicção dele. Só que ele vai ser criticado. Para mim, ele errou ao não escalar o Pedro, ao não escalar o Cebolinha e ao não escalar o Paquetá. Aí é aquela coisa, né? Se é convicção, se é teimosia e tal. Oi, Braz. Não, só uma observação. Não querendo sair em defesa também dos jogadores, mas assim, eles já fizeram a meia-culpa de que o desempenho deles está abaixo. Apesar de falarem que, de fato, atrapalhou a pré-temporada reduzida, eles estão fazendo a meia-culpa, inclusive dizendo que não pode ser desculpa para o desempenho ruim. Eu não vi, por exemplo, a comissão técnica nem a diretoria fazendo meia-culpa pela decisão de antecipar a volta deles. Sim. Não teve essa meia-culpa ainda. E vale lembrar o seguinte, muita gente vai falar, mas aí vai ter a Copa do Mundo, então eles vão ter um descanso. Cara, vamos lá. Quantos jogadores do Flamengo podem estar na Copa? Plata, Carrascal, quem mais, PVC ajuda? Os uruguaios. Arrascaeta, Varela, De Arrascaeta, Rossi, Alexandro, Danilo, Alexandro. Paquetá podendo ir. Paquetá com certeza. Até o Pedro pode ir, se ele começar a jogar. Então, difícil, mas pode. Não, mas o Flamengo pode ter entre 6 e 10 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Não existe essa história. Primeiro que assim, essa história de você dizer que você pode dividir férias de jogadores de futebol em 2 períodos de 15 dias, ele não se sustenta porque no meio do ano você vai trabalhar. Segundo que não se sustenta porque aquilo que eu falei, tem um desgaste dos jogadores de futebol que é na cabeça, que é mental. Que é você pega o avião, vai para Belém. Volta de Belém, bate no Rio, dá um beijo no filho.
vai pro treino, vai para o aeroporto, vai para Porto Alegre. Volta, fica 3 dias em casa, brinca com o filho, treina durante a semana, dorme em casa. No terceiro dia, vai para concentração. Concentra, joga. Você fazer um ano inteiro assim, depois de um ano inteiro assim, você precisa de 30 dias que a lei te oferece. A lei dá 30 dias de férias. Ah, mas a lei permite que divida em 2 períodos de 15. Permite, mas assim, não vai funcionar, porque você não vai tirar o ano do seu subconsciente.